Olá, queridos alunos, que bom que vocês estão aqui. Muita saudade dos nossos encontros em sala de aula, mas enquanto a gente não volta, nós temos que dar continuidade aos nossos estudos, né? E hoje a gente vai começar com uma revisão e lembrando do que é a notação científica. Por que a gente usa a notação científica? E não se esqueçam, nessa época que a gente está vivendo, pense como um próton, sempre positivo. Por que a gente vai usar notação científica? Porque na ciência a gente tem grandezas muito variadas, grandezas muito grandes e grandezas muito pequenas. Por exemplo, distância do Sol à Terra é grande, tamanho da carga do elétron, né? É muito pequenininha, tamanho de um vírus é muito pequeno. Então essas grandezas elas são complicadas de a gente escrever 0,0000 um monte de zeros, né? O que a gente faz? A gente comprime esses zeros na potência de 10. E por que a gente faz isso? Porque as grandezas existem e elas precisam ser manuseadas. Elas precisam ser somadas, comparadas, diminuídas. Então, isso facilita quando a gente for fazer o cálculo. Parece difícil porque a gente não está acostumado. Mas quando você se acostuma, você até acha melhor escrever em potência de 10. Ok? Vamos fazer esse exemplo aqui. Olha, 300 é igual a 3 vezes 100. Isso é fácil. Mais 100 é igual a 10 vezes 10. Então, 100 é igual a 10 ao quadrado. Mas por que 10 ao quadrado? Porque 100 é 10 vezes 10, ou seja, 10 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Por isso que é 2. Se fosse 10 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, seria 10 ao cubo, 10 à terceira, né? Se fosse 10 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, seria 10 à quarta. Então, voltando, 300 é igual a 3 vezes 10 ao quadrado. Não podemos esquecer que 10 ao quadrado é 100. Outra coisa importante da gente saber, quando o expoente do 10 é positivo, a gente está multiplicando. E quando o expoente do 10 é negativo, a gente está dividindo. Então, a gente tem que lembrar que quando o expoente é positivo, o número é grande. E quando o expoente é negativo, o número é pequeno. Mas eu tenho que fazer uma ressalva aí. Cuidado, porque a gente tem que ver o que é grande e o que é pequeno. Em comparação a quê? Por exemplo, você vai comparar o tamanho de uma pessoa em relação ao tamanho de uma bactéria, por exemplo. A pessoa é grande, mas e a pessoa em relação ao planeta? A pessoa é pequena. Então, quando você for comparar, grandeza, elas têm que ser comparadas. Quando eu falei uma coisa grande, uma coisa pequena, é para você sempre associar que o positivo ele está multiplicando e que o expoente negativo ele está dividindo. Mas temos que tomar cuidado. Mas antes de continuar, eu queria falar uma curiosidade para vocês. O 10 elevado a 100, a gente fala um Google, que é, na verdade, o número que deu origem ao nome do Google, esse sistema de busca que a gente usa tanto. Tá vendo? Ó, a notação científica também é cultura. Agora nós vamos fazer uma revisão das grandezas, das potências de 10. 100 é 10 ao quadrado. O 100 tem dois zeros e é 10 vezes 10. Já falamos isso lá no início. Por isso que é 10 multiplicado por ele mesmo duas vezes, por isso ao quadrado. 1000 tem três zeros, é o 10 multiplicado por ele mesmo três vezes. Por isso que ele é representado por 10 ao cubo. 10.000 é o 10 com 4 zeros. É o 10 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Por isso que é 10 à quarta.
O expoente ele expressa quantas vezes o 10 é multiplicado por ele mesmo e expressa também o número de zeros que tem depois do número 1. Porém, no número decimal não é assim, não é pelo número de zeros. No número decimal, o que é o número decimal? É esse, por exemplo, 0,1 é 1/10. Quantas casas decimais tem 0,1? Uma casa. Então, é a mesma coisa que dividir por 10. Por isso, é 10 a menos 1. 0,01 tem quantas casas decimais? Duas casas decimais. Então, vai ficar 10a menos 2. É a mesma coisa que 1 dividido por 100. E 0,001, que é 1 milésimo, é 1 dividido por 1000. Ele tem 3 casas decimais. Então, o expoente dele é menos 3. Observa que o número de casas decimais é o número que dá o expoente do 10, só que negativo porque é uma divisão. Mas como é que nós vamos transformar um número em notação científica? Você, quando olha para o número, você tem que deixá-lo com uma casa inteira e diferente de zero. Por exemplo, 2,7 tem uma casa inteira e uma casa decimal. O que é casa decimal? São as casas que vêm depois da vírgula. O que são casas inteiras? São as casas que vêm antes da vírgula. Vamos treinar. 32,77 tem duas casas inteiras, duas casas antes da vírgula, e duas casas decimais, 77, duas casas após a vírgula. Eu quero que ele se torne um número com uma casa inteira. Aí eu ando com a vírgula para a esquerda, uma casinha. Porque se eu andar uma casinha, fica 3,277, uma casa inteira. Porém, 32 não é igual a 3,2. Eu uso a potência de 10 para igualar esse número, para falar que 32,77 é a mesma coisa que 3,277 vezes 10. Olha o outro exemplo, ó. 459,17. Tem três casas inteiras e duas casas decimais. Eu preciso transformar esse número de forma que ele tenha uma casa inteira. Quando eu transformo esse número em uma casa inteira, ele vira o quê? 4,5917, porque eu andei duas casas para a esquerda. Porém, para que eu ponho essa potência de 10? É porque se eu estou dizendo que 459,17 é igual a 4,5917, é claro que eles não são iguais, porque 459 é muito maior que 4,5917. Mas para mostrar que eles são iguais, eu multiplico por 100, ou seja, 10 ao quadrado. Senão, não fica uma igualdade, fica uma desigualdade. A gente tem que transformar, mas deixar ainda esse número o que ele é. Outro exemplo, 0,377. Tem quantas casas inteiras? Uma casa inteira. Antes da vírgula é casa inteira. Então, resolveu o nosso problema? Não. Essa casa inteira é igual a zero. Eu preciso de uma casa inteira que não seja zero. Eu tenho que transformar esse número em 3,77. Eu tenho que fazer o quê? Antes, temos que lembrar que a gente tem aí, ó, três casas decimais. Três casas depois da vírgula. Eu tenho que andar com a vírgula uma casinha para a direita. E aí vai ficar 0,377 é igual
igual a 3,77. Opa, mas isso é mentira. Como é que eu faço isso se tornar verdade? Eu pego o 3,77 e divido por 10, ou seja, multiplico por 10 a menos 1. Outro exemplo, ó, número que parece bastante para a gente, ó, 0,0015. Quantas casas decimais eu tenho aí? 4 casas decimais. Ah, mas eu tenho uma casa inteira, então é notação científica. Não, não é. Por que que não é? Porque essa casa inteira ela é igual a zero e eu tenho que ter uma casa inteira diferente de zero. Quantas casinhas eu vou ter que andar até eu ter a primeira casa inteira? Que eu vou parar na primeira casa inteira. Eu vou ter que andar 3 casinhas. Observa que se eu andar 3 casinhas, o expoente vai ser menos 3. 3 casinhas para onde? Para a direita. Agora eu tenho que igualar. 0,0015 é realmente igual a 1,5 vezes 10 a menos 3, ou 1,5 dividido por 1.000. E para fechar, vamos aqui mais um pouquinho, olha. 3.002,77. Quantas casas inteiras tem? Quantas casas inteiras tem? 4 casas inteiras e 2 casas decimais. Mas eu quero que tenha uma casa inteira, então eu vou dar um salto com a vírgula para até ficar com uma casa inteira. Eu vou andar 3 casinhas. Para a esquerda, vai virar 3,00277 vezes 1.000. Eu só ponho esse 1.000 aí, pessoal, porque eu tenho que igualar. Esses números têm que ser iguais, a gente não pode esquecer disso. E transformá-lo em notação científica. Olha o segundo número, 0,03. De novo, eu tenho uma casa inteira, mas ela é igual a zero, não serve para a gente. Eu quero que tenha uma casa inteira diferente de zero. Eu vou ter que andar com a vírgula 2 casas para a direita. Quando eu ando com a vírgula, eu transformo 0,03 em 3. Mas eu não posso falar que isso é igual. Mas quando eu coloco a potência de 10 vezes 10 a menos 2, porque eu andei 2 casas para a direita, eu dividi por 100. E quando eu divido, o expoente é negativo. E aí eu coloco lá 3 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 3 dividido por 100. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, não tem problema. A gente faz um reforço, entre em contato pelo grupo ou entre em contato dentro da Classroom, do Google Classroom. Tem o professor Marcelo, tem o professor Miguel e tem eu para vocês recorrerem. Um beijo e até a próxima.